Vamos trabalhar aqui poderes administrativos. Agora a gente vai começando a afunilar a coisa, tá? Daqui uns 2 encontros, o direito administrativo vai estar bem melhor na cabeça de vocês, porque isso vai funcionar de uma forma concatenada. A gente está pegando os princípios, a gente está juntando uma coisa. Você vai conseguir identificar cada ponto, correto? Vem agora para os poderes administrativos. Evandro, de onde derivam os poderes? Os poderes administrativos derivam da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. São as prerrogativas de direito. Eu vou trabalhar com vocês aqui o poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Logo na sequência, a gente vai trabalhar também o abuso, o uso e o abuso do poder. Vamos trabalhar conjuntamente com o poder discricionário e poder vinculado. Olha só, meu povo, falando de poder vinculado, vem para cá para o nosso gráficozinho. O poder vinculado, a doutrina já vem acenando que, na verdade, ele não deveria ser um poder, na verdade, ele deveria ser um dever, mas ainda a gente vai classificar ele como sendo poder, porque é o que vem caindo em concurso público. Olha só, o poder vinculado, ele diz que você não tem margem de escolha, é sem margem de escolha. Evandro, o que quer dizer sem margem de escolha? Ele determina a coisa. Calma que eu vou lá para o cantinho do exemplo, tá? E o poder discricionário é aquele que você tem margem de escolha, é quando a lei autoriza você. Antes de explicar poder discricionário ou poder vinculado, de dar as classificaçõezinhas e de como cai, eu vou ter que dar um exemplo, um caso concreto, para que você entenda a diferença de poder vinculado para poder discricionário. Vamos lá para o cantinho. Vamos voltar naquele nosso exemplo, que eu acho que é perfeito para que você entenda o que é poder vinculado e poder discricionário. Só que agora quem vai falar é você, não sou eu. É você que vai me ajudar e vai me falar se é poder vinculado ou poder discricionário. Lembrando, poder vinculado é aquele que te dá margem de escolha, liberdade de escolha para que você ache a conveniência, a oportunidade, o melhor momento. E vinculado não te dá margem de escolha. Vamos num exemplo. Imagina que o fiscal tem uma lei e a lei diz o seguinte: olha, fiscal, se você achar produtos estragados, você pode 1. Multar, 2. Destruir, 3. Suspender. Olha que legal. Se a lei disser assim, você pode 1. Multar, ou 2. Destruir, ou 3. Suspender, a lei deixa na sua conveniência, oportunidade, no seu mérito, na sua escolha administrativa com razoabilidade e proporcionalidade, que você escolha a penalidade que você vai dar. Se ela deu o ou e deixou você escolher, cara, você está no poder discricionário. Margem de escolha, conveniência, oportunidade, no caso concreto, você olha, eu acho melhor aplicar esse aqui, seguindo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e seguindo também a razoabilidade e a proporcionalidade. Então você escolhe dentro do melhor ambiente. Esse é o poder discricionário, deu liberdade de escolha. Agora, se a lei vier falando ao contrário, a lei diz assim: olha, fiscal, se você achar produtos estragados, obrigatoriamente você tem que multar e mais destruir e mais suspender por 10 dias. A lei não dá margem nenhuma de escolha. A lei dá os passos. Faça o passo 1, mais o passo 2 e obrigatoriamente mais o passo 3. Ela te deu margem de escolha? Não. Se ela não te deu margem de escolha, obrigatoriamente isso aqui é um poder. Eu falei para você que parte da doutrina já diz que o poder vinculado é um dever de agir. Mas calma, você ainda vai dizer que quando não tem margem de escolha e você age, isso é o poder vinculado. Então, a princípio, ficou já um entendimento do que seja discricionariedade e do que seja vinculação. O poder vinculado é bem tranquilo, tá, meu povo? Praticamente a gente já matou. Você sabe que o cara não tem margem de escolha. Agora vamos tentar compreender mais aprofundadamente o poder, o que é? Discricionário. Aí você vai perguntar, Evandro, o que autoriza você ter liberdade de escolha? Ou seja, o que autoriza você ter conveniência e você ter oportunidade? Oportunidade. Isso aqui concatena em quê? No mérito administrativo.
O que te dá liberdade de fazer isso? Amigo, a princípio, o que dá liberdade de você fazer isso é a lei. Lembra do exemplo? Vamos voltar aqui. Olha só, eu disse, o fiscal, se ele achar produtos estragados, ele pode fazer 1, pode fazer 2 e pode fazer 3. E aqui em cima eu digo, ele só pode fazer isso, isso e isso, porque tem uma lei que regulamenta isso. Então, o poder discricionário, a princípio, é a lei que determina. É só a lei, Evandro? Não. A doutrina diz que os conceitos jurídicos indeterminados também autorizam o poder discricionário a agir. Só que, meu povo, na verdade, não deixa de ser a lei. Dá um exemplo, Evandro. Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Mas é um exemplo bacana. Imagina só, mas os exemplos toscos você grava, né? Né, ô câmera, né, Joé? Os exemplos toscos, ele grava tudo. Se o exemplo for muito sistemático, você não grava. Olha que legal. Você imagina que lá no artigo 132 diz o seguinte: conduta escandalosa na repartição gera demissão. Olha só, conduta escandalosa na repartição. O que é conduta escandalosa na repartição? É o próprio administrador público que, com conveniência ou oportunidade, tem que dizer. Imagina só. Pessoal, eu não estou dizendo que isso aqui vai se reverter nisso, não. Estou dando um exemplo tosco que é para você entender. Imagina que eu sou o delegado de polícia aqui. Delegado de Polícia Federal, né? Vamos botar um delegado bonito. O Evandro, o B. E existe um delegado A. Sabe aquelas meninas do Pânico na TV, aquelas paniquete? Meu Deus, eu sou fã de todas elas. Eu sou fã das meninas do Pânico na TV. Eu estive viajando um tempo no Espírito Santo e eu estava em missão, e isso aí tem bastante tempo, eles estavam gravando o programa lá, eu tive que chegar e encostar na menina e perguntar assim, dá licença, filha, você é de verdade? Encostei nela. Você acredita que as meninas são de verdade, cara? Meu Deus do céu. Enfim, imagina que uma menina do Pânico na TV passa para ser agente da Polícia Federal. Ela vem trabalhar no primeiro dia com aquele troço, aquele top todo pequenininho, com a calça toda apertada, escrito Polícia Federal, coisa mais linda do mundo. O delegado A fala, olha minha filha, isso aí é conduta escandalosa na repartição. E abre um PAD, um processo administrativo disciplinar, para gerar a demissão dela. Por quê? Pela conveniência, oportunidade, pelo mérito administrativo do delegado A, aconteceu o que com ela? Ela cometeu conduta escandalosa. Agora, se ela for trabalhar na minha delegacia, meu filho, meu Deus do céu, eu dou um prêmio para ela. Você vai receber um elogio. Aí, Evandro, por que aconteceu isso? Porque ele teve um mérito e eu tive outro. Mas baseado o quê? Baseado dentro de uma lei, né? Dentro da lei 8.112, a gente avaliou o que era conduta escandalosa na repartição. Esse foi o exemplo mais tosco do planeta, que é para você entender. Agora, vamos dar um outro exemplozinho que você vai entender também. Ah, Evandro, eu não consegui entender esse seu. Você dá um outro melhor? Boa-fé administrativa. Amigo, boa-fé. Olha só, você chega lá na Receita Federal, se você der a sua declaração errada, ou a sua declaração pode ter sido errada de boa-fé, ou a sua declaração pode ter sido errada de má-fé. Cara, quem vai dizer que se ela for de boa-fé ou se ela for de má-fé é o auditor da Receita. É ele que, na conveniência, oportunidade, ele vai olhar e vai dizer, esse cara estava de má-fé. Ué, então pode a mesma declaração de imposto de renda bater na mão do servidor A e do servidor B, e o A dizer que é boa-fé e o B dizer que é má-fé? Pode, porque pela conveniência, oportunidade dele, baseado numa lei, ele diz que é boa-fé. E esse aqui diz que é má-fé. Então, os atos jurídicos indeterminados, os conceitos jurídicos indeterminados, também autorizam a feitura do poder discricionário. Então, pessoal, toma muito cuidado, tá? Isso aqui, ó, tá sendo ponto fundamental nos concursos públicos. Só que, se você for pensar, eu separei lei e conceitos jurídicos indeterminados. Mas os conceitos jurídicos indeterminados, de qualquer forma, tem que estar dentro do quê? Tem que estar dentro de uma lei. Correto? Vamos agora partir para o próximo poder. Poder hierárquico. Tudo bom, meu povo? Olha só, vamos lá então trabalhar agora o poder hierárquico e o poder disciplinar. Olha só, o poder hierárquico e o poder disciplinar, eu vou trabalhar com eles juntos, tá? E eu vou dar um parâmetro aqui, quando eu estiver trabalhando com o poder disciplinar, com o poder de polícia, eu vou ter que interagir. Mas eu não vou estar explicando o poder de polícia, tá? O poder de polícia é totalmente separado da explicação dos outros. Mas a gente tem que fazer a diferenciação, porque a gente tem que observar bastante o que cai no concurso, isso que é importante. Poder hierárquico. Meu povo, o poder hierárquico, ele trabalha com níveis de comando. Ele trabalha com a base da hierarquia e subordinação, que é a base da administração pública. Lembra que eu dei a classificação dos órgãos para vocês?
órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Esses órgãos aqui, eles têm nível de subordinação. Os agentes que trabalham aqui exercem cadeia de comando. Olha só, o presidente manda no ministro da Justiça, que manda no chefe da Polícia Federal, que manda nos delegados de polícia, e os delegados de polícia mandam nos agentes e assim por diante, de acordo com níveis de hierarquia e subordinação, que é a base da administração pública. Esse é o poder hierárquico. Níveis de comando. Do poder hierárquico deriva duas coisas: delegação e avocação de competência. Já gravem aí que a avocação é medida excepcional e não deve ser usada em qualquer situação, correto? Vamos lá. Delegação. O que é delegação? Delegação é quando a competência é do superior e ele passa por um subordinado. Olha, eu sou o delegado de polícia, eu quero passar uma competência minha, que eu posso passar, eu passo para o meu subordinado fazer. Eu tenho a competência, eu tenho o poder, se eu posso delegar, mandar fazer, eu mando fazer. Tem que tomar cuidado, tá? Para você delegar, não pode ser competência de natureza exclusiva. Você só se delega competência de natureza privativa. O presidente da República tem a competência privativa para demitir você, se você estiver no poder executivo. Imagina que o presidente da República viaja lá para outro país, viaja para a França para fazer uma relação internacional com o presidente da França. Ele tem a competência para demitir, só que quando ele viaja, a competência dele é privativa, ele deixa essa competência com outra pessoa, exemplo, o ministro da Justiça. Então, se ele estiver viajando, o ministro da Justiça é competente para demitir você. A competência era do superior, passou para o subordinado. Lembrando que a competência tem que ser de natureza privativa, não pode ser de natureza exclusiva. Evandro, qual é a diferença de natureza privativa para natureza exclusiva? Pensa comigo. Natureza privativa é aquela que você pode delegar. A sua esposa em sua competência o quê? Privativa ou exclusiva? Amigo, a minha é exclusiva. A mulher é só minha, eu não delego para ninguém. Se você delega a sua, competência é tua. Agora, se chegar numa roda de amigos, você não pode falar errado. Fala, meu povo, a minha mulher é de competência exclusiva, não é privativa não delega ela para ninguém. Então, com esse exemplo aí, você não vai esquecer, eu tenho certeza. Tomando cuidado que o artigo 13 da Lei 9.784 de 99, que é o processo administrativo federal, diz que existem 3 coisas que não podem ser objeto de delegação. Eu vou ditar as 3 coisas aqui, você copia aí. E não tem problema não, que está no meu PDF ali do lado, tá? Você vai baixar o PDF, está lá a relação. Primeira coisa que não pode ser delegada, eu já falei para você, competência de natureza exclusiva não pode ser delegada. Segunda coisa que não pode ser delegada, competência para recurso administrativo, também não pode ser delegada. Terceira coisa que não pode ser delegada, atos de caráter normativo. Aonde está isso aqui, Evandro? Está no 1, 2 e 3 do artigo 13 dessa lei aqui. Ó, esse aqui eu vou colocar um ok, porque esse aqui cai muito em concurso, vocês têm que observar com bastante carinho isso aqui, tá, meu povo? A avocação é o contrário. A avocação é quando a competência é do subordinado e você puxa para você. Dá um exemplo, Evandro. Imagina que você é o analista do INSS, ou o agente ou o delegado de Polícia Federal, tanto faz. E você tem um subordinado seu que está fazendo a competência, ele está trabalhando. Vamos dar o segundo exemplo. Imagina que você é um delegado de polícia e a competência para digitar um inquérito policial é do escrivão. E você está irritado porque o escrivão é lento demais. O que você faz? Olha, ô escrivão, a competência é tua, mas em caráter excepcional, por urgência, porque esse troço tem que ficar pronto rápido, deixa que eu mesmo faço. Você puxa e você faz, mas a competência tem que ser de natureza privativa. Se for exclusiva do subordinado, você também não pode avocar. Lembrando que é medida excepcional. Então, meu povo, acabamos de matar aí o poder hierárquico, tá? Vamos aqui para o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? Lembrando, o câmera vai me dar uma força, vai me acompanhar ali. Lembrando que eu falei que eu ia deixar uma ressalva aqui no poder de polícia, né? Meu povo, o poder de polícia é sempre quando é a administração pública punindo um particular. Essa é a regra. Exemplo,
Se eu sou fiscal sanitário, eu sou administração pública, eu chego lá no seu estabelecimento, tem um monte de produto estragado. É administração punindo particular? É. Então qual o poder? Poder de polícia que está sendo aplicado. Um policial rodoviário federal está lá na pista, ele vai e aplica uma multa para você. É administração punindo particular? É. A regra é poder de polícia. Então essa daqui é a regra. Regra é que administração punindo particular é poder de polícia. Agora, o poder disciplinar age de duas formas. Primeira forma, internamente. Quando você fala de punição interna, a regra é que é poder disciplinar. Evandro, dá um exemplo o cara está respondendo um processo administrativo disciplinar, correto? Correto. Aí ele vai e é demitido. Amigo, a demissão não é do servidor público, não é interna, não é administração, punindo a administração, cortando na própria carne? É. Então qual o poder que está sendo usado? Poder disciplinar. Cuidado para não confundir poder disciplinar com poder hierárquico, tá? Não tem nada a ver, não se confunde os poderes. Ah, Evandro, mas quem é competente para demitir, para suspender até 30 dias é o chefe imediato. O chefe imediato vai lá e dá uma punição ou de advertência ou de suspensão até 30 dias para o subordinado. Pô, não é o chefe punindo o subordinado? É. Se não é poder hierárquico, não? Não. Ele não está mandando, ele está punindo. Então, se a punição é interna e está havendo essa sanção, automaticamente você vai dizer que é o poder disciplinar. E se for uma remoção, eu determino que o cara se desloque de uma unidade administrativa para outra, aí é poder hierárquico, porque remoção não é punição. Se for punição e for interna, a regra é que é o quê? Você está usando o poder disciplinar. Só, pode manter aqui, tá? Só que eu disse para você que se você estiver punindo a administração, punindo um particular, a regra é que você está usando o quê? O poder de polícia. Vou colocar aqui, ó, PP, poder de polícia. Mas essa é a regra. Toda regra existe uma exceção. Ah, Evandro, toda regra existe uma exceção? Lógico, senão eu não falava o quê? Que era a regra. Toda regra existe uma exceção. Então eu vou dar exceção agora. Você vai estar usando o poder disciplinar também quando você estiver punindo particulares que mantenham vínculo jurídico específico com a administração. Aqui, meu povo, tem uma ressalva, olha só. É administração punindo um particular, que na regra seria poder de polícia. Só que esse particular, ele tem algo mais específico. Ele mantém um vínculo jurídico específico com a administração. Evandro, dá um exemplo? Você imagina que eu sou administração pública e eu quero licitar compras de papel higiênico para a prefeitura. Então eu abro, você sabe que compras, alienação de bens e serviços públicos e obras públicas, você vai ter que usar a lei 8.666 de 93, que é a lei de licitação. Imagina que eu sou prefeitura e eu abro a licitação, tá lá carta convite ou edital. O cara olha o edital e fala, meu Deus, eu vou vender para a administração. Então vem o particular. O particular, ó, administração, abre licitação. Aparece o concorrente A, aparece o concorrente B e aparece o concorrente C. Eles estão querendo vender para licitação, colocam as propostas lá e o A ganha, ele é o vencedor da licitação. O último ato de licitação se chama adjudicação compulsória ao vencedor. O que é adjudicação compulsória ao vencedor? A administração, o A ganhou a licitação. A administração não é obrigada a comprar. Ela pode ou não comprar após a licitação. Ou seja, houve a licitação, ela pode ou não assinar o contrato administrativo com o A. Só que o A tem o prazo de 60 dias. A administração, se quiser comprar, o A é obrigado a vender. Imagina que em 58 dias a administração ficou inerte, ela não fez nada. O A pensou que ia morrer com aquele estoque lá e vendeu para outra pessoa. No último dia, a administração chegou e quis assinar um contrato administrativo. O A fala assim, agora eu não posso mais porque eu vendi tudo à administração. Pô, você demorou 58 dias, eu achei que você não ia comprar. Amigo, por força de lei, o particular acaba de cometer uma penalidade. Porque a adjudicação compulsória ao vencedor diz que a administração não precisa comprar. Mas se ela quiser comprar, o particular é obrigado a vender. Opa! A administração quis comprar e o particular não quis vender. Foi um particular cometendo uma falta
e a administração vai ter que aplicar essa penalidade. A penalidade que a administração pública aplica sobre um particular que mantém um vínculo jurídico específico, que nesse caso foi o vínculo da 8.666 de 93, que é uma lei pública, licitação pública, esse vínculo jurídico específico está consolidado. Então, na hora de aplicar a penalidade, vai se aplicar o poder disciplinar. Então, meu povo, não confundam. O poder disciplinar, ele serve para duas coisas: punir internamente, tá? E também serve para punir particulares que mantêm um vínculo jurídico específico. Lembrando que a regra é que quando você pune um particular é poder de polícia. Então você não pode confundir. Não pode confundir também que o poder hierárquico é usado para cadeia de comando. Se tiver, os poderes se confundem, Evandro? Não se confunde jamais. O poder hierárquico está aqui. O poder disciplinar está aqui. Pode estar usando os dois, que geralmente para te punir o cara é seu chefe, mas você vai usar, no caso concreto, sempre o mais específico. Se o cara está mandando em você, hierárquico. Se ele está punindo, disciplinar. Ah, Evandro, mas quando ele te pune, ele não está te mandando também? Lógico que não. Quando ele está punindo, ele está executando o troço. Então está usando o poder disciplinar, o mais específico no caso concreto. Correto? Vamos partir agora para o próximo poder. Vamos dar uma olhada aqui no poder regulamentar. Bem, o poder regulamentar, eu vou trabalhar para vocês dentro do poder regulamentar, e até porque o que interessa no concurso, o decreto. A palavra é sempre decreto, mas tem várias formatações de decreto. Eu tenho decreto-lei, eu tenho decreto autônomo. Vamos tentar entender um por um e a especificação de cada um. Olha só, o decreto, quando você vê ali a palavra decreto puro, é porque, na verdade, ele é o decreto de execução. Então, se você ler a palavra decreto ou ler a palavra decreto de execução na prova, você vai saber que é a mesma coisa e é a explicação que eu vou dar ali. Evandro, quem é competente ou de quem é a competência para soltar os decretos de execução? São dos chefes do executivo. Aí eu pergunto para você, quem é o chefe do executivo? Aí dá uma vontade de você falar o presidente da república, né? Tá certo, mas não é só o presidente. Olha aqui no plural, ó. Chefes do executivo. Chefes do executivo do Brasil, você tem o presidente da república, que é o chefe executivo da União. Você tem o governador do estado, você tem o governador do DF e você tem o prefeito. Então nós temos hoje 4 chefes do executivo. Tem outro, Evandro? Não, pô. Chefe da União, estado, DF, município. Chefe do executivo é só esses 4. Então, esses 4 são competentes para soltar o decreto de execução. Então, vamos lá, meu povo. Decreto é a mesma coisa que decreto de execução, somente os chefes do executivo soltam, só existe 4. Presidente, governador do DF, governador dos estados e o prefeito. Somente esses 4, Evandro, são competentes só. E outra, meu povo, o decreto ou decreto de execução, tanto faz, é competência exclusiva. Se é competência exclusiva, lembra, não pode delegar. Não pode dar para outra pessoa fazer o decreto, tá? O decreto é somente o chefe do executivo. Vamos lá. Olha só, o decreto de execução, ele funciona mais ou menos assim. Existe uma lei e o decreto vem na frente. Para quê? Ele vem para explicar o funcionamento da lei. Então você já sabe que é pré-requisito para que exista o decreto que ele seja baseado numa lei. Evandro, dá um exemplo, Imagina a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A gente vai trabalhar bastante essa lei, tá? Essa lei é linda. Eu adoro ministrar a aula dessa lei por vários motivos. Porque ela resolve a tua vida. Porque quando você entrar nela, amigo, você vai ter um carro, você vai ficar feliz. Segundo, porque ela é muito gostosa. E terceiro, porque cai pra caramba em concurso público e todo concurso da área federal cai, em massa. Então vai ser bom a gente estudar ela. Dentro da 8.112, tem lá licença gestante. Qual é o prazo de licença gestante? 120 dias. Amigo, os 120 dias é o prazo da licença gestante da 8.112, é a lei que prevê. O presidente da República vem e soltou um decreto de execução explicando essa lei. Falou o seguinte, olha, realmente
o prazo da licença gestante é de 120 dias, mas se a mulher pedir, se ela não deixar o filho numa creche, e se ela não trabalhar, querendo receber também extra, trabalhando em outro lugar, ela pode pedir mais 60 dias de prorrogação. Ah, Evandro, quer dizer que a licença gestante da 8.112 agora é 180 dias? Não, continua sendo 120. Ele só explicou e disse que ela pode pedir mais 60, mas a lei não muda, porque o decreto não tem força para mudar uma lei. Decreto não muda a lei. Para que a lei seja mudada, somente outra lei para fazer isso, correto? Então, repetindo, vamos de lá para cá. Poder regulamentar você trabalha o decreto, decreto e decreto. Cada decreto com sua especificação. Eu estou falando aqui o decreto que é a regra. O decreto que é a regra é o decreto puro ou é a mesma coisa que decreto de execução. É lançado pelos chefes do executivo, que você sabe que é o presidente da República, o governador do estado, o DF e o prefeito. Esse decreto ele é de competência exclusiva, não pode ser delegado. Por quê, Evandro? Porque o artigo 13 da Lei 9.784 de 99 diz que não pode se delegar competências de natureza exclusiva. Então, o decreto para existir tem que ter pressuposto de uma lei. Tem que existir uma lei e o decreto vem para explicar o funcionamento da lei. Ele explicando o funcionamento da lei, ele pode restringir ou ampliar algum direito. Por exemplo, se a mulher trabalhar, ele corta isso aqui. Não pode, ela só tem os 120 dias. Mas se ela respeitar os requisitos que o presidente da República colocou lá, ela pode pedir mais 60 dias de prorrogação. Evandro, se cair na prova é correto afirmar que a licença gestante é de 180 dias. Está errado. A licença gestante é de 120 dias, porque um decreto não tem força para mudar uma lei. Beleza, pessoal? Acabamos aí a primeira parte do poder regulamentar.